área da tecnologia agrícola, o que uma das pessoas que mais sabe sobre agricultura tecnológica, agricultura de precisão, que é o professor Ricardo Braga, professor do ISA, e que tem feito um trabalho extraordinário nesta área, que muito nos acrescentará aqui a esta conversa. Olá, professor Ricardo Braga. Muito obrigada por estar aqui nesta conversa. É para mim um gosto tê-lo aqui nesta conversa. Certamente trará inputs muito interessantes a esta conversa e saberá muito sobre esta área da tecnologia e, portanto, agradeço-lhe muito estar aqui. Gostava de, embora certamente tenha aqui muitos alunos a assistir e pessoas que já o conhecem, gostava de começar esta conversa pedindo ao professor que fale um pouco sobre o seu percurso nesta área da tecnologia agrícola, o que faz, para que quem não o conhece o possa conhecer melhor. Ok, boa tarde a todos. Sim, de facto, essa apresentação é bastante lisonjeante, mas resulta simplesmente do facto de, há cerca de 25 anos, quando iniciei o meu doutoramento nos Estados Unidos, me ter apercebido de que, na altura, estava a surgir o conceito da agricultura de precisão, portanto, que é um conceito do final dos anos 80 do século passado, e, portanto, ter tido essa oportunidade, desde logo, de, com agricultores no Corn Belt americano, ter experienciado, do ponto de vista do agricultor, fazendo os meus ensaios para a dissertação de doutoramento, ter-me apercebido desse novo mundo que estava a nascer. E, portanto, concluí essa tarefa nos Estados Unidos, depois voltei, e desde então, no ano 2000, e, portanto, desde então tenho assumido, além do trabalho de docência e de investigação, tenho assumido essa tarefa da disseminação, que é uma coisa muito importante, que falta bastante no nosso setor, e que o próprio projeto, penso eu, da cientista agrícola, também é um pouco esse, ou seja, trata-se de passar o conhecimento, traduzir o conhecimento, simplificá-lo e transformá-lo em coisas práticas que possam ser integrados no dia-a-dia das explorações agrícolas. Pronto, e portanto esse exercício começou. No início, um bocadinho, as pessoas olhavam isto um bocadinho de lado, não é? O que é que será isto? Será que isto vai mesmo acontecer? Em paralelo, a digitalização começou a tomar conta das nossas vidas, não é? Portanto, para o bem e para o mal. Hoje é inevitável, e agora a pandemia vem mostrar um dos lados positivos da digitalização. O facto de estarmos aqui agora neste evento é demonstrativo disso. E aos poucos e poucos a coisa foi mudando. Eu acho que deu-se um salto na crise de 2008, a crise do subprime, deu um salto grande na percepção, que teve a ver com uma coisa que o Tiago também já falou, que foi a questão de novos gestores profissionais de outras áreas, nomeadamente da gestão, a entrarem no setor agrícola e a perceberem-se de que tinham pouco controle sobre aquilo que se passava no campo. É verdade. A agricultura tem esta característica, que é uma atividade geograficamente muito dispersa, acontecem muitas coisas em simultâneo, e não é como numa fábrica em que é possível, debaixo de cobertura, em que é possível ter grande controle sobre tudo. Aqui isso não acontece e, portanto, sentiu-se nessa altura um aumento grande da consciencialização. E daí para cá, pronto, as coisas têm evoluído até ao ponto em que estamos atualmente num limiar em que é a opinião generalizada de que precisamos, para atingir a sustentabilidade, para resolver uma série de problemas que o setor agrícola hoje tem, nomeadamente a necessidade de produzir mais de forma ambientalmente sustentável, a redução de custos, tudo isso, e, portanto, a agricultura de precisão, não sendo a única resposta, é uma resposta a esse desígnio e bastante transversal. Portanto, vai desde
do agricultor grande, pequeno, a agricultura biológica, a agricultura convencional. Portanto, tem essa virtude. E, portanto, a caminhada tem sido longa e eu tenho tido o privilégio de ter visto tudo isso a acontecer, coisas que eu via acontecer há 20 anos nos Estados Unidos, estou a ver a acontecer agora cá, e isso é bastante interessante. Obrigada. Tocou aí num ponto que eu ia lhe fazer agora uma questão, que é, já falou mais ou menos vagamente, mas gostava que falasse com maior pormenor, que é, eu recebo muitas mensagens de seguidores do projeto A Cientista Agrícola que me partilham muitas das suas dores e muitos dos problemas que consideram que o setor agrícola possui e que impedem-lo de avançar. E a minha questão para si era, na sua opinião, qual é que é o principal calcanhar daqueles do setor agrícola português? Por exemplo, é sabido que existe escassez de mão de obra, muitas vezes a eficácia dessa mão de obra é reduzida, o que acaba por, para um gestor de uma exploração, não ser muito vantajoso e até desanimador. Até a própria documentação muitas vezes não está atualizada, a informação técnica não está acessível à maior parte das pessoas, até a própria idade dos agricultores, muitas vezes, e eu que trabalhei no recenseamento agrícola, percebi-me que a maior parte dos gestores das explorações agrícolas e o próprio agregado da exploração agrícola ainda era caracterizado por uma idade já na casa dos 50, e portanto eu queria lhe perguntar qual é que acha que é o principal ou os principais problemas do setor agrícola que quem trabalha no setor e entidades superiores devem trabalhar para conseguirmos avançar e progredir na agricultura. Bem, a Rosa, portanto, os problemas são diversos, não é? Portanto, a Rosa elencou aí uma série deles, muito importantes. Alguns deles têm solução fácil, mas aparentemente fácil, mas de difícil concretização. Mas penso que há aí que tem a ver com a idade, que tem a ver com a formação, que tem a ver com a mentalidade ou o mindset, como queremos chamar, e portanto tem a ver com o profissionalismo. Ou seja, Portugal, sendo este retângulo aqui à beira-mar plantada, tem pequeno retângulo, num contexto europeu e mundial, tem uma diversidade enorme de solos, de climas, e de estruturas da propriedade e de dimensões e tudo isso. E, portanto, isso faz com que os problemas não sejam iguais em todo lado, não é? Portanto, a norte há problemas de estrutura de propriedade. E, portanto, agora, generalizadamente, se nós pudéssemos, se tivéssemos que eleger eu penso que é esse, que é até mais do que o acesso à tecnologia. E eu aí gostava de fazer um ponto em relação ao que já foi dito. Portanto, nós focámos-nos, eu estava a ouvir o Tiago, estava a seguir aqui os comentários que estavam a acontecer aqui no chat, e vi um comentário de alguém que dizia que não, mas tecnologia já o setor tem. E é verdade. Uma semente tem imensa tecnologia escondida, não é? No seu desenvolvimento genético, um adubo tem imensa tecnologia. Do que se trata agora com a digitalização é especificamente nas tecnologias de informação e comunicação, ou seja, o foco nos dados. Ou seja, o agricultor, quando toma decisões, deve passar a tomá-las com base em evidências, tal como faz um médico, não é? Portanto, um médico, quando receita um medicamento, não é porque olhou para o medicamento, pensou na sua avó e achou que precisava de um antibiótico, não é? Portanto, fez exames, faz um raio-x, faz isto, faz aquilo, e, portanto, faz diagnóstico, não é? Portanto, no fundo, numa palavra, faz o seu diagnóstico e a partir daí vem a prescrição. E essa lógica tem que ser dominante no nosso setor. E esse diagnóstico como é que se faz? Aí entra então alguma tecnologia, alguma componente de hardware,
que está nos tratores, que está nas sondas que nós colocamos no campo, que está nas estações meteorológicas, que vão alimentar um sistema de informação, e é esse sistema de informação que depois vai ajudar, através de modelos, vai ajudar o agricultor a tomar as decisões. Decisões tão simples como quando é que eu devo semear este híbrido, quanto é que eu devo fertilizar, quando, como, tudo isso. E, portanto, é esse mundo novo do apoio à decisão com base em dados e em evidência que a digitalização veio permitir. E, portanto, se eu tivesse que eleger o fator-chave que vai fazer a diferença, penso que é muito esse. Ou seja, isto conduz a quê? Conduz a um diagnóstico que está feito. O professor Avilés do ISA tem realçado muito esse aspecto, que é a baixa produtividade dos fatores intermédios. Ou seja, não é que nós não usemos os fertilizantes e os agroquímicos na sua generalidade, a questão é saber usá-los com eficiência. Isto quer dizer que é usar o mesmo com melhor resultado ou menos com o mesmo resultado. E, portanto, é nessa equação que nós temos de trabalhar, o fazer mais com menos. Pronto. Exatamente. Então, na sua opinião, isto é uma pergunta que eu certamente já sei a resposta, mas então, na sua opinião, a tecnologia será então uma resposta a estes problemas e será, sobretudo, essencial, uma ajuda ótima para resolver estes problemas que indicou anteriormente do setor agrícola. Exatamente. A tecnologia tem que ser vista como um meio e não como um fim. Esse em si mesmo também pode ser um problema na adoção da agricultura de precisão, que é olhar para o hardware, para os sensores, para a chapa, para o metal, como fins em si mesmo que não devem ser. E daí eu falar muitas vezes, e muita gente que estará a ouvir agora estará a pensar, ok, então, mas como é que isto se vai aplicar no agricultor com maior idade, com mais idade, no agricultor com menor área? Pronto. E as respostas a isso têm a ver com algo que é uma factualidade, que é muita desta tecnologia, se não é gratuita, é bastante barata, mesmo. Portanto, é realmente há sensores a serem com preços bastante acessíveis. E, portanto, o que muda mesmo, daí termos a consciência de que o que precisa mesmo que mudar é a capacidade do agricultor, e daí a capacitação ser também um fator muito importante que estamos a pensar nele para o futuro, a capacitação do saber usar. Eu tenho aqui este sensor, como é que a informação, os dados que eu tiro deste sensor me vão ajudar a tomar uma decisão de um tratamento fitossanitário, de uma sementeira, do que seja. E, portanto, a organização, tanto na questão de como é que nós vamos chegar às várias dimensões, às várias faixas etárias, temos que ser todos, não é? Tem que ser uma forma organizada, tem que ser as organizações de produção em associação com as empresas que fornecem equipamentos e soluções. Portanto, é aquilo que se fala hoje em dia do tal ecossistema da inovação. Portanto, não pensar que é o investigador que vem com uma novidade que vai transformar tudo, que não vai acontecer, que a realidade é demasiado complexa para isso ser assim. Temos que ser todos, inclusive as cientistas agrícolas tudo faz parte de um ecossistema em que o objetivo é chegar a um resultado final, que é a eficiência, produtividade, sustentabilidade e em última análise, rentabilidade para o agricultor. Que é isso e que podemos ter isso tudo a um preço relativamente acessível a qualquer pessoa, porque ainda existe muito aquela ideia de que o acesso à tecnologia agrícola é um luxo e que só as grandes explorações é que têm capacidade para investir nisso. E, de facto, existem muitas soluções no mercado que um agricultor pode tornar o seu dia-a-dia agrícola muito mais facilitado e que, se calhar, é um desconhecimento que essas soluções existem. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja,
eu tenho num canal do YouTube que tenho vídeos de como é possível gratuitamente aceder a imagens do Sentinel, que é um satélite europeu que nos fornece todos os 5 dias imagens do visível e infravermelho dos nossos campos, e como é que isso pode ser utilizado, de que forma é que nos ajuda na tal tomada de decisão. E essa informação é gratuita. E outra, portanto, muitas vezes o que eu sinto é aquela velha questão de ver isto como um custo ou como um investimento. Ou seja, quando eu invisto 3 para tirar 10, isto não é um custo, não é? Exatamente. Há um rácio benefício-custo. E, portanto, Claro. o problema muitas vezes é ter consciência de que eu vou gastar um X para tirar um Y, que muitas vezes é muito superior. Se esse X for próximo de zero, não é? Como é o caso das imagens do Sentinel e outro tipo de informação, então o rácio benefício-custo é infinito, não é? E, portanto, aí novamente realça, mais uma vez, a necessidade da consciência de que existem ferramentas disponíveis e do conhecimento de como saber usá-las. Portanto, a formação, a capacitação, ser um fator crítico para tudo isto funcionar. Portanto, há um conceito que eu uso muitas vezes, que é o do low-tech, agricultura de precisão low-tech, ou seja, não é necessário ter a exploração com todos os equipamentos do último grito de GPS e de drones e tudo isso para começar a usar e a levar à prática a agricultura de precisão. Essa é uma ideia muito, muito importante e nem deve ser, nas recomendações que nós fazemos, esse caminho é a receita para o desastre, ou seja, deve-se começar devagar, deve-se começar a analisar, a criar cartografia digital dos solos, a ver o comportamento, cartas de produtividade, portanto, a ver como é que as culturas respondem à variabilidade espacial e temporal, e depois de tomar essa consciência, então começarmos a resolver problemas na rega, começarmos a resolver problemas nas escalagens, na fertilização, portanto, há uma série de... Mas tudo isso é agronomia básica, não é? Portanto, uma calagem não tem nada de digitalização, Exatamente. ou uma fertilização. O que tem é a forma como nós vamos passar a poder fazer de forma diferenciada nas várias zonas da parcela, com base, novamente, nos dados e no conhecimento. É isso que Muito faz a bem. diferença. Acho que foi bastante esclarecedor. E agora gostava-lhe de perguntar, esta é uma curiosidade que tenho, sendo o Ricardo professor e contactando com, digamos assim, as gerações mais novas e com os seus alunos, gostava-lhe de perguntar qual é a sua opinião em relação às novas gerações e ao futuro da agricultura, ou seja, se acha que os jovens têm vontade de, digamos assim, pegar no negócio dos pais e dos avós, ou se acha que eles estão assim um bocado desinteressados do setor agrícola e procuram desenvolver a sua atividade profissional em outras áreas de atividade. Como é que encara a vontade dos jovens e a sua relação com a agricultura? Dado que os jovens são o futuro da agricultura e de qualquer país, como é que encara isso, vivendo de perto com todos eles e Exato. contactando com todos eles? Bom, desse ponto de vista, eu acho que podemos estar bastante otimistas, porque esta onda de interesse, há bocado falei na crise do subprime em 2008, que fez uma alteração completa na percepção que a sociedade tem do nosso setor. Isso levou uns anos até ter repercussão no número de alunos que nós recebemos nos cursos de agronomia e outros relacionados. Mas felizmente que de há 3 anos para cá temos essa onda chegou aos cursos de agronomia, zootecnia, agroalimentar, portanto, tudo isso. E posso dizer, por exemplo, que nós este ano no Instituto Superior de Agronomia temos cerca de 100 alunos inscritos no primeiro ano de Engenharia Agronómica. Portanto, Muito bom, muito bom. é fantástico. E de primeira fase. Portanto, isto para quem está dentro do Fantástico setor mesmo, sabe que sem vagas. exatamente, sabe que é um número fantástico. E, portanto,
contactando com esses alunos, que é uma coisa que me dá um gozo imenso, esses alunos que estão a entrar e que estão a iniciar a sua carreira, agora como estudantes e depois mais tarde como profissionais, é muito interessante sentir que há tudo. Nós temos alunos que vêm de famílias agrícolas e que querem precisamente dar esse salto, portanto, querem dar essa. Para eles, são a geração já os nativos digitais, não é? Como se chamam, portanto, são aquela geração que a digitalização já é coisa que já nasceram com a internet, portanto, já não conhecem o É mundo outra analógico, geração, sim. outra geração, e portanto isso vê-se nas explorações agrícolas. Podia dar N exemplos de como a ligação entre a geração mais madura e a nova se juntam precisamente nesse ponto que é a transformação digital e a agricultura de precisão. Isso é bastante interessante. Mas temos também alunos que vêm do meio urbano portanto, vêm muitos deles com essa renovação de uma visão do setor agrícola que não é aquela visão que até há bem pouco tempo alguns meios de comunicação social perpetuavam do velhinho, da enxada e da boina. Já vem a agricultura e já tem essa percepção de que há investimento, que há uma visão empresarial desta atividade. Não quer dizer que, isso é uma ressalva importante que eu fiz logo desde o início, que defendemos e achamos que toda a agricultura vai ser 100% virada para o mercado e industrial, entre aspas, que não vai ser. Não é? O futuro vai continuar a ter a diversidade que tem atualmente e todos terão lugar, uma agricultura mais de pequena escala, virada mais para produtos de alto valor acrescentado e depois outras maiores viradas para commodities e produtos de larga escala. Portanto, Portanto, esse entusiasmo é fascinante, de facto, portanto, pensamos, e é um otimismo enorme, dá-nos um otimismo enorme ver isso acontecer. Realmente, na primeira vaga, a primeira fase, terem logo 100 alunos é algo extraordinário, sim. É fantástico, não é? É, muito bom. Queria lhe perguntar também, é sabido que existem zonas no nosso país que são caracterizadas pelo abandono rural. De que forma é que acha que a tecnologia agrícola pode minimizar e combater este abandono das regiões rurais? Ou será ainda um incentivo ainda maior para se criarem os chamados monopólios, em que as empresas mais relevantes e mais poderosas acabam por abranger toda a zona e, no fundo, os mais pequenos acabam por desaparecer? Ou acha que a tecnologia pode ser, assim, uma viragem da tendência que existe, que é as explorações serem cada vez maiores e as mais pequenas, por não terem capacidade para competirem com as maiores, acabam por desaparecer? Qual é a sua opinião de como funcionará a tecnologia agrícola nestas zonas tão abandonadas, regiões rurais? Bom, eu acho que essa pergunta é muito interessante e tem dois aspectos. Por um lado, eu encaro-a com estes dois aspectos. Por um lado, se a tecnologia vai ser um fator de maior desigualdade no futuro ou não. Eu, e penso que no trabalho que se tem vindo a fazer na discussão da nova PAC, tenho a certeza que a perspectiva não é essa, e isso é facilmente demonstrável, em que a intenção é fazer chegar esta transformação digital a todo e qualquer tipo de exploração. Agora, vai-se fazer de formas diferentes, não é? Eu tenho uma exploração de grande dimensão, tem essa capacidade de internamente ter alguém que se dedica e que se especializa. Numa exploração de menor dimensão, já terá que ser de outra forma, nomeadamente através das organizações de produção, através de ferramentas e de formas de promover a sua entrada na utilização destas ferramentas para o dia a dia. E, portanto,
creio que não virá a acontecer. Não será um fator de divisão. Portanto, está-se a trabalhar no sentido dessa democratização. Agora, essa pergunta também tem um outro lado, que é se no futuro isto vai ser dominado pela agricultura mais virada para o mercado. E eu penso que não, penso que, como já disse, eu acredito que às vezes a gente tem a ideia de olhar para o futuro como de uma forma um pouco manicaísta, se assim não, tudo manda tudo pouco, e o futuro vai ser tão diverso, se calhar ou mais diverso do que o que é hoje. E, portanto, aquilo que tem que haver é a adaptação dos sistemas de produção aos condicionalismos de mercado, condicionalismos de solo, de propriedade. Portanto, é isso que eu penso que cada vez vai mais acontecer. As explorações de uma determinada vocação dedicarem-se a um determinado tipo de produtos e outras dedicarem-se a outros, em função dos condicionalismos. E, portanto, eu acredito num futuro harmonioso e que tudo vai continuar a acontecer, e portanto ninguém vai acabar com ninguém, na minha opinião. No fundo, existe espaço para todos, não é? Completamente. Há produções, isto é a diferença entre o ourives, não é? A produção a manufatura, um produto de altíssimo valor acrescentado, e um produto mais tipo commodity, não é? Portanto, o azeite, por exemplo, é um bom exemplo em que as duas formas, os dois sistemas de produção existem e convivem alegremente, e ainda bem, e vão continuar a conviver. Um produto mais de baixo preço para exportação indiferenciado, e outro produto vendido em garrafinhas quase vendidas na farmácia. Não tem problema nenhum. É preciso adaptação e rentabilidade e sustentabilidade. Agora, Rosa, a questão também tinha outra dimensão, que é se a digitalização nos ajuda a gerir melhor zonas mais remotas. E a resposta é que sim, porque uma das virtudes da digitalização é permitir, através da sensorização, através de sensores e através do controlo, eu poder estar. Eu ainda esta semana estava numa reunião com uma empresa espanhola em que, em tempo real, fomos ver uma vacaria e como é que o estrume estava a ser processado após a utilização. E, portanto, estávamos a ver numa webcam e estávamos a ver e a monitorizar parâmetros e tudo isso. Portanto, isto permite, nas tais zonas mais remotas, através de sensores, permite não só receber dados e trabalhá-los, como também atuar e enviar e gerir regas e gerir fertilizações à distância. Portanto, também tem esse lado interessante. Para terminar e para passar também a palavra à engenheira Cristina, gostaria de lhe perguntar, e se me pudesse responder também de forma sintética, o que é que acha que falta aos agricultores portugueses para que estes apostem mais nas tecnologias de precisão? Como eu falei no início, eu sinto que ainda existe muito aquele receio dos agricultores investirem em novas tecnologias. Acha, por exemplo, e falando agora da nova PAC, acha que este novo pacote estas novas políticas vão contribuir para este avanço e mudar mentalidades, ou este receio dos agricultores investirem em tecnologias de precisão vai continuar ainda mais algum tempo? Bem, a Rosa pede-me aqui duas coisas difíceis, que é faz uma pergunta complexa e pede para ser sucinto. Mas pronto, eu vou tentar ser sucinto. A resposta é que sim, ou seja, a PAC, no momento em que estamos atualmente na discussão e na elaboração das medidas, das propostas das futuras medidas, há um grupo de trabalho no Ministério da Agricultura, no GPP, em que estivemos a fazer a análise SWOT, portanto, a ver as dificuldades da adoção da agricultura de precisão e da digitalização, e as formas e o que é que nós temos que fazer e promover para que essa digitalização ocorra. E as razões são diversas. Olha, uma delas é muito óbvia para todos, que é a conectividade, não é? Portanto, o problema da falta de banda larga
que ainda nós num ensaio aqui ontem tivemos, não é? A Rosa estava num sítio mais remoto e teve dificuldade, e portanto, isto acontece, e o ridículo é que não é preciso ir muito longe das zonas urbanas, mesmo no centro das cidades, às vezes há zonas em que sabemos todos que as chamadas caem permanentemente e etc, etc. Portanto, essa é uma dificuldade. A falta de formação é outra. Casos de estudo, casos de demonstração do valor da adoção. Eu acho que às vezes faz-se uma ideia errada daquilo que é o agricultor, de que ele não tem a potência para a inovação. Eu tenho uma percepção completamente diferente. Eu acho que desde que se demonstre valor, desde que a tecnologia seja fácil de utilizar, os nossos agricultores e os portugueses em geral são bastante inovadores. Temos exemplos, não podíamos dar agora aqui vários exemplos de como nós fomos inovadores, mas dou só o exemplo da adoção dos telemóveis. Foi em Portugal um exemplo, a taxa com que adotámos foi a utilização foi um exemplo à escala mundial. E, portanto, eu penso que é isso. Falta um conjunto de coisas e a próxima PAC terá, com certeza, que ter esse papel pedagógico de mostrar o caminho e de promover, sempre com um denominador, que é tecnologia, sim, mas o que faz verdadeiramente a diferença é o uso de dados e transformação de dados, acrescentar valor aos dados e melhoria da tomada de decisão para a eficiência. Acho que foi muito boas.